Uma nova casa significa a chance de recomeçar. E foi exatamente isso que a família Beckwith imaginou estar conquistando. No entanto, algo sombrio e adormecido desperta, colocando todos em uma jornada assustadora. Seriam capazes de escapar dessa presença? Ou acabariam perdendo mais do que esperavam? Essa é a história intrigante e inexplicável da família Beckwith e sua experiência em Connecticut, um episódio conhecido como o caso Hell House. Seymour, em Connecticut, é um local rico em história. De origem agrícola, tornou-se uma pequena cidade industrial no século XIX, conhecida por suas paisagens e senso de comunidade. No entanto, sua terra também foi palco de intensos conflitos históricos que deixaram marcas profundas, algumas talvez nunca realmente apagadas. No verão de 1998, os Beckwith buscavam uma nova casa. Sean e Bonnie, suas filhas adolescentes Frances e Jennifer, e o caçula Jeremy, estavam prontos para uma mudança que prometia mais espaço e conforto. Mas ao encontrar uma propriedade grande e com um preço irresistível, o entusiasmo não era compartilhado por todos. Frances, a filha mais velha, sentia algo de errado na casa, mas foi convencida pela família a dar uma chance. Assim, o sonho da família se transformaria em uma série de eventos inexplicáveis e assustadores. Desde os primeiros dias, estranhos sons, sussurros e presenças inexplicáveis começaram a assombrar Jeremy, o filho mais novo, seguido por experiências inquietantes vividas por outros membros da família. O que seria apenas um novo capítulo na vida dos Beckwith se tornou uma história de mistérios e ocorrências assustadoras que até hoje permanecem sem explicação. Frances tem a sensação constante de estar sendo observada. Contudo, seja por não querer admitir algo estranho, ou por evitar se assustar ainda mais, decide ignorar. Durante a noite, enquanto tenta dormir, ela é subitamente despertada, mas por algo completamente diferente do que seu irmão enfrentou. Sua cama começa a tremer violentamente, e ela sente como se golpes estivessem sendo desferidos contra o colchão. Algo que parecia impossível. Era como se uma força invisível estivesse batendo diretamente nela, através da cama. Atordoada, ela se esforça para sair do lugar e olha para baixo, mas não encontra nada que explique o ocorrido. Apesar de ter certeza do que sentiu, Jennifer não conseguia imaginar como poderia contar isso a alguém sem parecer absurda. Assim, decide guardar tudo para si. Sem saber como lidar, resolve mover a cama para outra posição, esperando que isso pudesse resolver o problema, ao menos temporariamente. Mas no fundo, sabia que essa solução era apenas paliativa. Essa estranha presença parecia focar nos membros mais jovens da família, alimentando-se de seu medo. 2 noites após o primeiro incidente, Jennifer estava deitada em sua cama conversando com uma amiga ao telefone. Enquanto riam e conversavam, o momento leve é interrompido quando a cama de Jennifer começa a se mover sozinha novamente. Paralisada de medo, ela não consegue reagir, enquanto sua amiga do outro lado da linha continua falando sem perceber o que estava acontecendo. Então, de repente, o movimento cessa. Jennifer permanece em estado de choque, sem acreditar que isso estava acontecendo outra vez. Naquela noite, dormir foi impossível para ela, consumida pela ansiedade. Na manhã seguinte, incapaz de aguentar mais, Jennifer decide contar tudo à sua mãe, Bonnie. Ela a encontra cuidando do jardim e, chorando, relata os acontecimentos, desde os tremores até os movimentos inexplicáveis da cama. Inicialmente, Bonnie pensa que se trata de uma brincadeira, mas ao ver o estado emocional de Jennifer, percebe que algo sério estava acontecendo. Preocupada, Bonnie convoca uma reunião de emergência com a família na sala de estar. Durante a conversa, ela expõe o que Jennifer havia contado e pergunta se mais alguém havia vivenciado algo estranho. Para sua surpresa, a questão desencadeia uma série de relatos. Cada membro da família começa a compartilhar experiências que vinham guardando em silêncio, tentando racionalizar ou ignorar os eventos. Bonnie mais tarde comentou que,
Quando algo incomum acontece, é natural tentar encontrar explicações lógicas e afastar o medo. Mas ao ouvir todas aquelas histórias, ficou claro que não se tratava de coincidência. Agora, com os Beckwith cientes de que havia algo muito errado em sua nova casa, o medo tomou conta de todos. Sem saber como lidar com a situação, Bonnie lembrou-se de Ed e Lorraine Warren, famosos por investigações paranormais, como o caso de Amityville. Decidiu que a melhor opção seria tentar contatá-los em busca de ajuda. Jennifer, apesar de ter apenas 15 anos, manteve-se cética sobre os investigadores, sem acreditar muito na possibilidade de solução para o que estavam enfrentando. Ela não tinha muita certeza de que algo poderia realmente ser feito por eles, questionando como seria possível resolver uma situação tão complicada. Mesmo assim, estava disposta a dar uma chance aos investigadores paranormais. Para sua surpresa, Bonnie conseguiu entrar em contato com os Warrens no mesmo dia. Pouco tempo após a reunião familiar, eles chegaram à casa naquela mesma noite para conversar com a família. Os Warrens já atuavam como investigadores por mais de 3 décadas, tendo trabalhado em vários casos agora conhecidos mundialmente. Ao cumprimentar os Beckwith e entrar na casa, Lorraine descreveu mais tarde sua experiência ao cruzar o limiar. Eu senti uma energia pesada e sufocante, algo extremamente desconfortável de se suportar, quanto mais viver ali. Após a introdução e ouvir os relatos da família, Lorraine iniciou uma caminhada pela casa para tentar identificar a origem da presença estranha. Sem ser informada de qual quarto pertencia a quem, ela percorreu os corredores até entrar no quarto de Jennifer. Ao cruzar o espaço, foi interrompida por uma visão intensa e repentina, uma imagem perturbadora de uma criatura demoníaca que parecia estar conectada àquele lugar. Para ela, aquele quarto era o epicentro da energia sombria que pairava sobre a casa, sinalizando que algo muito violento havia acontecido ali. Depois de concluir sua análise, Lorraine reuniu a família para compartilhar suas impressões. Sua avaliação foi direta. A casa estava infestada por entidades demoníacas poderosas. Bonnie e Sean consideraram se mudar imediatamente, mas os Warrens os aconselharam a não fazer isso. Segundo eles, essas forças poderiam simplesmente segui-los, tornando a fuga uma solução ineficaz. A única alternativa era enfrentar e lidar com a situação. Para isso, os Warrens recomendaram que a família coletasse mais evidências para entender melhor a natureza do problema. Eles sugeriram que mantivessem câmeras próximas de suas camas e registrassem qualquer atividade em comum, seja em fotos ou vídeos, sempre que percebessem algo estranho. Quando os investigadores partiram, os Beckwith ficaram divididos entre o alívio de estarem recebendo ajuda e a ansiedade diante do que poderiam enfrentar. A chegada de novembro trouxe novos desafios. Era a época de ação de graças, e a mãe de Bonnie veio visitá-los, mesmo ciente dos eventos recentes. Sendo uma pessoa otimista e bem-humorada, ela acreditava que poderia trazer alguma leveza ao clima pesado da casa. Após um dia tranquilo em família, a noite chegou, e todos se retiraram para descansar. No quarto de hóspedes, a mãe de Bonnie tomou sua medicação e se preparou para relaxar assistindo à TV. Tudo parecia normal até que, de repente, o aparelho se desligou sozinho. Pensando que fosse apenas um problema técnico, ela o religou e continuou assistindo. Alguns minutos depois, a TV desligou novamente. Quando olhou para a tela apagada, viu refletidas nela 3 figuras paradas no canto do quarto. Não conseguia discernir seus rostos, mas sua presença era inegavelmente perturbadora. Assustada, levantou-se e olhou diretamente para o canto da sala, mas não encontrou nada lá. Embora não visse mais as figuras, a sensação de que algo estava presente foi inconfundível, e cada fio de cabelo em seu corpo estava arrepiado. Era como se uma energia elétrica pairasse no ar. Ela mal conseguiu dormir naquela noite. O medo foi tão intenso que, no dia seguinte, antes mesmo de qualquer comemoração começar, decidiu partir. Assim que a avó de Jennifer deixou a casa, a jovem tomou a iniciativa de fotografar o quarto onde a visitante havia ficado. A temperatura em todo o resto da casa era confortável, por volta de 70 graus Fahrenheit, mas aquele cômodo localizado no andar superior estava incrivelmente gelado, como se estivesse a apenas 35 graus Fahrenheit.
O frio era tão intenso que sua respiração ficava visível no ar. Após tirar algumas fotos, Jennifer saiu rapidamente do quarto. Dias depois, conforme prometido, os Warrens retornaram à casa, dessa vez acompanhados de uma equipe para realizar uma investigação completa. Entre os membros da equipe estava Liv, um médium psíquico cuja função seria tentar se conectar com as entidades para descobrir por que elas estavam lá e como haviam chegado. Enquanto isso, os Beckwith enviaram o filho mais novo, Jeremy, para ficar com parentes próximos, mas permitiram que as filhas adolescentes permanecessem na casa e acompanhassem a investigação. Os Warrens começaram entrevistando novamente os membros da família sobre os acontecimentos e incluíram os relatos recentes da mãe de Bonnie. Ao revisar as fotografias capturadas anteriormente, inicialmente nada parecia fora do comum, até chegarem a uma em particular. Bonnie acreditava que o que aparecia na imagem era apenas uma falha no filme. Mas Lorraine discordou enfaticamente. Segundo ela, a foto mostrava uma manifestação de uma entidade demoníaca de alto nível. Enquanto a família tentava absorver essa informação, Lee começou a tremer de maneira descontrolada. Familiarizados com o que estava acontecendo, os Warrens lhe entregaram papel e caneta para que pudesse praticar a escrita automática, um método no qual acredita-se que espíritos se comuniquem controlando temporariamente a mão da pessoa para transmitir mensagens. Lorraine alertou que essa prática era arriscada em uma casa com uma energia tão intensa, pois poderia abrir portas para entidades desconhecidas. Quando Lake finalmente conseguiu parar de tremer, o papel continha repetidamente a mensagem: "Saiam." No final, havia uma linha adicional: "Vocês não pertencem aqui." Isso deixou todos, especialmente os Beckwith, profundamente perturbados. Eles já sabiam que as entidades queriam assustá-los, mas agora tinham certeza de que não eram bem-vindos naquela casa. Lee estava visivelmente esgotada, tanto mental quanto fisicamente. E devido ao avançar da noite, a investigação foi pausada. Os Warrens e parte de sua equipe partiram, enquanto 2 outros investigadores optaram por permanecer para coletar mais dados. Eles instalaram câmeras e microfones pela casa, concentrando a maioria dos equipamentos no quarto de Jennifer, onde os eventos mais perturbadores haviam ocorrido. Após configurarem tudo, a cozinha se tornou o ponto de encontro principal para os Beckwith e os investigadores monitorarem a situação. Enquanto discutiam os próximos passos, Bonnie, de repente, perdeu o fôlego, como se tivesse sido tomada por um frio intenso que atravessou seu corpo. Jennifer correu para ajudar a mãe, mas logo experimentou a mesma sensação. Quando o ambiente finalmente começou a se acalmar, restaram mais perguntas do que respostas para a família. Naquela mesma noite, os investigadores ainda na casa começaram a captar ruídos incomuns no quarto de Jennifer, incluindo o som de asas batendo como o de pássaros. Entretanto, não havia nenhum animal ali, e o cômodo estava completamente fechado. Os barulhos então se transformaram em batidas, que pareciam vir de dentro das paredes, do teto e até mesmo do chão sob seus pés. Voltando ao quarto de Jennifer, os investigadores começaram a fazer perguntas diretas, solicitando que as entidades respondessem com uma batida para sim e 2 para não. Logo receberam respostas consistentes, concluindo que havia 2 espíritos humanos presos na casa e uma entidade não humana mais poderosa, que parecia estar impedindo que os espíritos humanos partissem. Baseando-se em suas experiências anteriores, acreditaram que essa entidade não humana estava alimentando-se do medo e dominando a energia da casa. Seres demoníacos carregam um profundo desprezo pela humanidade, tanto em vida quanto após a morte. Os investigadores acreditavam que, caso conseguissem banir a presença demoníaca, também libertariam os 2 espíritos humanos que pareciam presos à sua influência. A atividade paranormal continuou pela maior parte da noite, cessando apenas ao amanhecer. Na manhã seguinte, os pesquisadores se despediram da família e compartilharam suas descobertas com os Warrens. 2 dias depois, os Warrens retornaram acompanhados pela equipe original, incluindo Leigh, para aprofundar as investigações. Enquanto discutiam as novas descobertas na cozinha, foram atualizados sobre as experiências assustadoras de Bonnie e Jennifer,
os ruídos perturbadores e as respostas inteligentes captadas pelos dois investigadores que permaneceram na casa durante a noite anterior. Subitamente, Lee começou a tremer novamente. Com papel e caneta em mãos, ela iniciou uma escrita frenética. Enquanto isso, Ed Warren começou a questionar a entidade que parecia estar canalizando através dela. Quem era? O que queria? E por que estava ali? Ao perguntar qual era o ano, Lee parou de escrever, deixou a caneta cair e, com um tom de voz rouco e profundo, que não parecia ser dela, respondeu agressivamente. Por que você me questiona? Em seguida mandou Ed calar-se, afirmando que ele não tinha direito de fazer tais perguntas. Nesse momento, Lee empurrou a mesa maciça de carvalho, que era extremamente pesada, para trás, prendendo Ed contra a parede. Apesar de sua pequena estatura, a força demonstrada era incomum. Foram necessários 3 homens adultos para contê-la, e somente após alguns minutos, Lee voltou ao seu estado normal. Após verificar se Ed estava bem, o grupo se concentrou nas anotações que Lee fizera durante o transe. Entre os rabiscos estavam os nomes George Robertson e Anna, além de um ano parcialmente escrito, 188. Embora essas informações inicialmente não significassem nada, o incidente reforçou a gravidade da situação. Naquela noite, os Warrens recomendaram que a família dormisse junta na sala de estar, para evitar que qualquer membro fosse isolado e, potencialmente, alvo das entidades. Eles também reforçaram que a única solução seria enfrentar o problema como uma unidade familiar. Naquela noite, a família conseguiu descansar sob o luar de outono, enquanto o vento soprava suavemente lá fora. Na manhã seguinte, Jennifer e Bonnie decidiram seguir a biblioteca local para pesquisar os nomes mencionados nas anotações de Leigh. Após várias tentativas infrutíferas, encontraram um registro histórico de propriedades do século XIX, revelando que um homem chamado George Robertson havia sido proprietário da casa em 1888. Essa descoberta foi um choque, confirmando que as informações obtidas por Lee tinham fundamento. Para aprofundar a investigação, mãe e filha visitaram um antigo cemitério a cerca de 10 minutos de casa. Lá, encontraram a lápide de George Robertson, indicando que ele nasceu em 1860 e faleceu em 1927. Apesar de tentarem descobrir mais sobre a vida de George e sobre a mulher chamada Anna, não encontraram informações adicionais. A falta de registros foi atribuída a uma enchente que devastou a cidade em 1955, destruindo muitos arquivos e documentos históricos. Apesar disso, a descoberta da conexão com George trouxe uma nova perspectiva sobre o que poderia estar acontecendo na casa. Após o retorno do cemitério, a família experimentou alguns dias de tranquilidade relativa. Com o Natal se aproximando, todos tentaram se concentrar nas festividades. As crianças se reuniram no quarto do filho mais velho para embrulhar presentes, tentando trazer um pouco de normalidade ao clima ainda carregado pela presença das entidades. A atmosfera de paz e felicidade foi abruptamente interrompida pelo som de uma maçaneta se mexendo no armário. A princípio, acreditaram ser apenas uma ilusão da mente não querendo alarmar Jeremy. Tentaram ignorar o acontecimento, mas, enquanto o acalmavam, o mesmo barulho começou novamente, dessa vez de forma mais intensa. Logo, todas as maçanetas da sala começaram a vibrar violentamente, como se várias pessoas tentassem desesperadamente entrar pelas portas. O evento deixou as crianças em pânico, e todas correram para fora do quarto, descendo as escadas em direção aos pais o mais rápido possível. Ao perceber o medo estampado no rosto de seus filhos, Bonnie decidiu agir imediatamente. Ela entrou em contato com Lorraine Warren, que prontamente organizou a visita de um padre para abençoar a casa naquele mesmo dia. A família nutria a esperança de que a bênção trouxesse a paz tão desejada e afastasse definitivamente as forças sobrenaturais. Poucas horas depois, o padre chegou acompanhado de Lorraine. Enquanto ele realizava a bênção, aspergindo água benta pelas paredes, Lorraine refletia. Será que isso será suficiente para conter o demônio, ou apenas o enfurecerá ainda mais? Com o término do ritual, a opressão que antes dominava o ambiente parecia ter se dissipado.
mas restava a dúvida se o efeito seria permanente. 2 dias após o ocorrido, Bonnie começou a sentir uma compulsão inexplicável para desenhar. Imagens piscavam em sua mente, e a única maneira de encontrar alívio era transferi-las para o papel. Ela se isolou e começou a desenhar repetidamente uma árvore, sentindo-se cada vez mais dominada por uma tristeza profunda e inexplicável. Conforme os dias passavam, a compulsão se intensificava, e Bonnie chegou à conclusão de que estava sendo influenciada por Anna, uma das presenças da casa. Ela acreditava que Anna tinha sofrido a perda de alguém muito querido e que aquela dor estava sendo compartilhada com ela. Enquanto desenhava, Bonnie chorava incontrolavelmente, como se estivesse de luto. Apesar disso, sentia que o tormento estava longe de acabar. A família continuava dormindo na sala de estar, tentando descansar, embora apenas conseguissem poucas horas de sono por noite. A falta de descanso, aliada ao estresse, estava cobrando seu preço de Bonnie e Sean, que lutavam para manter a calma e a sanidade. A situação ficou tão difícil que Bonnie entrou novamente em contato com Lorraine, expressando sua preocupação de que a bênção realizada pelo padre não tivesse expulsado a entidade, mas apenas a irritado. Naquela mesma noite, enquanto a família tentava dormir na sala, um livro caiu de uma prateleira próxima ao sofá onde Jeremy e Francis estavam deitados. Logo outro livro caiu, seguido por vários outros, que começaram a ser arremessados em direção à família. O ataque, que durou minutos, mas pareceu interminável, deixou todos aterrorizados. Bonnie, desesperada, mais uma vez buscou orientação de Lorraine, que informou que já havia contatado a arquidiocese local e que um exorcismo estava sendo preparado. O padre responsável precisava de mais alguns dias para finalizar os preparativos, já que o ritual exigia jejum, oração e confissão. Apesar do desejo de fugir para um hotel, Bonnie e Sean decidiram permanecer na casa, seguindo a recomendação de Lorraine de que sair do local poderia permitir que a entidade os acompanhasse. Enquanto isso, Bonnie sentiu novamente a compulsão de desenhar. Dessa vez, criou uma imagem de uma pirâmide com raios de luz celestial de um lado e uma tempestade furiosa do outro, com 3 figuras espirituais movendo-se em direção à pirâmide. Incapaz de entender o significado do desenho, Bonnie foi interrompida por uma ligação de Lorraine, que a alertou sobre o perigo de continuar desenhando. Segundo Lorraine, aquilo poderia abrir uma porta para algo ainda mais perigoso. Na véspera de Natal, a mãe de Bonnie visitou a família pela primeira vez desde o dia de ação de graças. Porém, inesperadamente, ela começou a se sentir mal, apresentando febre alta que rapidamente ultrapassou 104 graus. Preocupados, levaram-na ao hospital, onde os médicos detectaram batimentos cardíacos irregulares e decidiram mantê-la sob observação. Enquanto isso, a filha mais velha saiu para resolver os preparativos de última hora para o Natal, enquanto Bonnie e Jennifer permaneciam no hospital, tentando confortar a mãe. Elas se uniram para orar por sua recuperação, mas assim que começaram, perceberam que algo estava terrivelmente errado. Ela começou a recitar suas orações ao contrário. Confusa e alarmada, tentou corrigir-se, mas parecia incapaz de fazê-lo. Preocupada com sua mãe, Bonnie entrou em contato com o capelão do hospital, pedindo que orasse com ela de forma discreta, sem chamar a atenção de outras pessoas. Enquanto isso, sua filha mais velha estava prestes a enfrentar uma reviravolta inesperada e perigosa. Ao fazer o caminho de volta para casa, ao dobrar uma esquina, foi atingida frontalmente por outro veículo. O carro ficou completamente destruído, mas felizmente, ela sofreu apenas ferimentos leves. A impressão era de que a entidade presente na casa estava tentando de todas as formas impedir a chegada do exorcista. O acúmulo de tensões estava levando Bonnie ao limite. Com sua mãe hospitalizada, sua filha envolvida em um acidente e todos os eventos perturbadores que haviam ocorrido, ela se encontrava à beira da exaustão emocional. Tudo o que restava era rezar e esperar que dias melhores estivessem por vir. 2 dias depois, o exorcista finalmente chegou. Assim que entrou na casa, parecia inquieto, como se pudesse sentir a presença maligna que habitava o local
e compreender exatamente com o que estava lidando. Sabendo que a entidade residia no espaço sem possuir fisicamente o ambiente, o padre optou por uma abordagem ousada e arriscada. Ele usaria Lee, a médium, como um canal para atrair o demônio e depois bani-lo de volta ao inferno. Para proteger todos os presentes, os Warrens confinaram Lee em uma área segura e abriram todas as janelas da casa, buscando eliminar a energia negativa acumulada. Com tudo preparado, o padre iniciou o ritual, realizando bênçãos na residência para provocar a entidade. Sua estratégia deu certo. Lee entrou em transe profundo durante as bênçãos. Quando o padre voltou à sala, ela o encarou com uma expressão carregada de ódio e fúria, como se uma força repleta de raiva estivesse olhando diretamente para sua alma. Lee começou a emitir sons assustadores e a rosnar, iniciando uma batalha espiritual que durou várias horas. Quando parecia que o demônio havia sido expulso, o padre colocou um crucifixo abençoado na testa de Lee. Ela soltou um suspiro profundo que soou como duas vozes falando simultaneamente, antes de ficar inerte. Mas de repente, Lee abriu os olhos e exibiu um sorriso sinistro. Então, o som de madeira quebrando ecoou pela sala. Lee havia quebrado as pernas da cadeira em que estava contida e lançou-se contra o padre, gritando e sibilando. O ritual continuou por mais uma hora de intenso confronto. Finalmente, após um último grito assustador, Lee desmaiou, e a opressão que pairava sobre a casa pareceu desaparecer, libertando os Beckwith do tormento que haviam enfrentado desde que se mudaram. Depois disso, a vida da família voltou gradualmente ao normal. A sensação de estar constantemente observado e o peso opressor do ambiente desapareceram, tornando-se apenas uma lembrança. No entanto, tempos depois, durante uma restauração em uma casa do outro lado da rua, trabalhadores encontraram restos mortais humanos enterrados no local, sugerindo que haviam perturbado um antigo cemitério indígena. Com a exumação, eventos paranormais começaram novamente na casa dos Beckwith, mas, dessa vez, eram muito mais sutis e toleráveis. A família continuou a viver ali até pelo menos 2005, quando finalmente venderam a propriedade. Nos anos seguintes, a casa passou por vários proprietários, até ser adquirida novamente em 2018. Embora a história dos Beckwith seja fascinante e cheia de mistérios, é importante respeitar a privacidade de quem eventualmente possa estar morando lá hoje. Esse relato deixa muitas questões em aberto. Como o demônio chegou até a casa? Teria a perturbação do cemitério indígena sido um fator? Ou algo mais antigo e profundo estava em jogo? Independentemente das respostas, a força e resiliência da família são dignas de admiração. Enfrentar algo tão aterrorizante exige coragem. E você? Como teria lidado com uma situação assim? Teria escolhido fugir ou ficado para lutar? É algo que só podemos imaginar até vivermos na pele. Por isso, lembre-se, há uma escuridão antiga que prospera no medo e na desgraça, buscando destruir tudo o que é belo. Fique longe dessas forças o máximo que puder, pois, se não o fizer, pode ser tarde demais quando o desconhecido bater à sua porta. Obrigado por acompanhar este relato fascinante sobre a história da família Beckwith. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar sua opinião nos comentários e, claro, inscrever-se no canal News Web Doc para mais histórias intrigantes como esta. Sua interação ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Fiquem seguros e cuidem-se.